Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem para entender e analisar do gráfico aqui? Vamos traçar primeiro todos os movimentos básicos de price action para a gente entender o que está e o que não está acontecendo com o gráfico. Deixa eu dar uma melhoradinha neste microfone aqui. Isso, acá foi. Primeiramente, o que a gente entende? A zona dos 25 mil dólares por unidade é a nossa zona de suporte mais forte. Ela foi uma zona que registrou duas vezes a ponta como resistência, foi rompida e agora retestada enquanto suporte. Então, 25 mil é o nosso suporte mais forte. Semelhantemente, 31 mil é a nossa zona de resistência mais forte e ela vem desde o ciclo passado. Observa como aqui ela segurou o gráfico enquanto suporte, houve diversos toques nessa zona sem que nenhum deles fechasse abaixo. Semelhantemente aqui também foi um evento onde ela tentou retestar essa zona, falhou e entregou uma segunda pernada, onde nós inclusive atingimos o fundo, que eu acredito ser o cíclico, desta temporada. E agora, por duas vezes, ela registra múltiplos toques nessa zona sem sucesso de rompimento. E é por isso que essa zona hoje tem um peso absurdo na nossa análise. Um eventual rompimento verdadeiro. O que é um rompimento verdadeiro? É um rompimento com continuidade de alta na semana posterior, certo? Um rompimento verdadeiro dessa zona tende a levar o gráfico até a região dos 48 mil dólares. Lembra, nós temos uma análise que diz que o Bitcoin geralmente, ciclicamente, sobe do fundo máximo pelo menos 200 a 300% antes do halving, um ano anterior ao halving, o que significa que a zona que compreende 55 mil e 48 mil deve ser retestada até o final do ano. Felipe, com que base você está dizendo isso? Com uma base cíclica, onde todos os ciclos anteriores, o Bitcoin, após a formação do seu fundo histórico, entrega uma alta de pelo menos 200, aqui foi até mais, aqui foi 350% antes de entrar na bull run. Observa, foi 300% só aqui, antes do halving. O halving rolou por aqui, e aí, amigo, dale. Isso é cíclico. Se eu voltar um pouco mais, eu também acho um pouquinho mais aqui, porque eu vou ter que ficar mexendo muito no gráfico, mas a gente já mostrou isso em outros vídeos. Então nós temos essa análise aqui até o final do ano. O Bitcoin ele tem que chegar nesse valor até o final do ano. Pelo menos para consertar, ou melhor, para manter o caráter cíclico. E aí a gente dá uma olhada aqui também nessa linha de tendência, que é o principal deste vídeo que nós iremos comentar hoje. Essa linha de tendência já registra duas pernadas, a tendência é que ela registre uma terceira antes de entregar um ABC de correção. Não que esse ABC seja tão longe assim, talvez seja um ABC até mais simples, né? Pode ser um ABC, por exemplo, buscou aqui, fez um ABC buscando só a zona dos 25, que é o suporte mais forte, e aí mantém um caráter de alta. Não é impossível que isso aconteça. A gente está falando de um agosto, talvez um setembro aí, de execução de lucro para outubro e novembro ser altas exponenciais. Obviamente, a gente está levantando dados. Lembra, o principal aqui, nós agimos mediante a fatos. Tudo aqui é dados, são situações que nós analisamos que têm um caráter gráfico e cíclico, mas que a gente só vai tomar uma posição quando esses dados se tornarem realidade. Então, esse é o principal de tudo que nós levantamos aqui neste canal. E o que acontece nessa situação aqui? Essa linha de tendência, como já registra 3 toques nela, nada impede que ela seja a nossa próxima zona de suporte. Se o gráfico rejeitar esta zona aqui, entregar uma baixa até essa zona aqui, um pouco abaixo da média 21. Nessa semana ela está cotada ali próxima à zona dos 27 mil dólares por unidade. Seria interessantíssimo porque nessa zona aqui daria para a gente aumentar muito nossas posições de hold, talvez até iniciar algumas operações de swing trade. Seria interessante para a gente tentar buscar, mediante, obviamente, o gráfico segurar essa zona. Não adianta só ele tocar, ele tem que tocar e segurar. Por quê?
Já que é uma zona tão forte, já que é uma zona tão extremamente respeitada, um eventual rompimento dessa zona aqui também pode colocar os players de mercado com medo excessivo. E aí a gente estaria olhando de novo para a região dos 20 mil dólares por unidade, porque 25 eu julgo não ter força para segurar uma bela de uma pernada de baixa que pode acontecer neste gráfico, caso essa linha de tendência seja rompida. Então, nós temos todas essas ranges aqui, sabemos onde é a resistência, sabemos onde é o suporte e sabemos onde é o possível novo suporte. Através disso, nós esperamos o gráfico simplesmente agir. Haja vista que nesse ponto aqui que nós estamos fazendo, essa segunda zona de resistência sem sucesso de rompimento da zona dos 31 mil, nós estamos extremamente divergentes, tanto no volume quanto no RSI. Então são dois fatores que corroboram com a nossa crença de que talvez o gráfico não tenha força para segurar essa zona dos 30 mil dólares. Claro que aí a gente desce, fecha a nossa análise semanal, desce para o gráfico. Inclusive, né, finalizando aqui rapidinho, na nossa análise semanal, essa foi a primeira semana em quase um mês, né, 4 semanas, que nós não tocamos a zona dos 31 mil. É a primeira que nós não tocamos. Isso é preocupante também. Quando a gente desce para a zona dos gráficos diários, nós entendemos o principal, continuamos o nosso caráter de lateralização, que compreende a região dos 31 mil dólares por unidade até a região aqui, 31 mil, 31.500, até a região aqui dos 25.400. Só que nós entramos na semana do Federal Reserve. O gráfico buscou a zona do suporte do RSI. Só que nessa semana é extremamente complicado e a gente não quer tentar tomar posições de short ou de long agora. Por quê? Porque nesse cenário, muitas liquidações elas podem ocorrer. Lembra do que eu disse para vocês? Se perder isso aqui para baixo, eu não vou querer operar o rompimento. Eu vou querer operar a continuidade de baixo. Aí sim vai ser, o risco-retorno vai ser maior para mim. Só que mesmo assim, mesmo quando eu entrar aqui, eu vou querer estopar pelo menos metade dessa perna. Deixa eu explicar exatamente e graficamente para vocês. Digamos que amanhã o gráfico entregue essa pernada de baixo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou querer operar o rompimento disso aqui, só que eu vou querer estopar pelo menos a 0,5 acima disso aqui. Vou querer deixar estopado pelo menos aqui em cima. Então eu vou dosar o meu risco-retorno, ou seja, a minha alavancagem e a minha mão na minha operação, pensando nesse stop que vai ficar, obviamente, muito longo. Eu estaria começando meu short em 29 mil, mas estaria estopando em 29.500. Então não é um short que eu vou meter uma mão gigantesca ou uma alavancagem gigantesca. Mas por que eu vou fazer isso? Porque existe o risco disso aqui, jogar para baixo e depois voltar para dentro. A gente já viu eventos de liquidação 1 milhão de vezes aqui em semanas de Federal Reserve. E nada impede que, após ele fechar abaixo, ele jogue um pouquinho para baixo, inicie todas essas operações de short, venha ao mercado, liquide todo mundo e joga para cima. Por que isso acontece, Felipe? Porque as corretoras elas precisam de liquidez, elas precisam ter dinheiro em caixa para pagar você quando você quiser vender suas criptos no modo desespero, quando as taxas de juros saírem, e executar seu lucro ou seu prejuízo. Elas precisam ter caixa para pagar essas pessoas. Então elas criam eventos de liquidação como esse para arrecadar fundos para a própria gestora. Felipe, mas isso não é contra a lei? Bom, eu diria que é meio antiético, mas contra a lei não é, porque isso acontece em criptos, em ações, em forex. Quem tem dinheiro cria as ondas, meu amigo. Isso aqui não foi criado por mim e não foi criado por você. Foi criado por gestoras e exchanges. Então, se eles têm o poder de fazer o gráfico subir, eles também têm o poder de fazer o gráfico descer. Mas eles também estão contra eles mesmos, então é o que mantém o equilíbrio do gráfico. Você tem uma gestora querendo ganhar dinheiro na ponta short de um lado, tem outra gestora querendo ganhar dinheiro na ponta long do outro lado. E do mesmo jeito que a gente está tentando sobreviver nesse mar de tubarões, tem tubarão querendo jantar tubarão também. Então, nessa história aqui, a gente só tenta não entrar no caminho deles, porém surfar a onda que eles criam pra gente.
Essa é a forma mais sensata de encarar essa situação. O mesmo se ocorre na venda, na compra. Se esse gráfico aqui me começa a subir, entrega uma alta, eu vou estar pensando em shortar sim, eu vou estar pensando em fechar algumas posições aqui em cima sim, porque a ideia é que a pernada de baixa venha de forma considerável, mesmo que as taxas de juros já estejam precificadas. O problema é o mesmo. Lembra do que nós falamos na última vez que nós tivemos reunião do Federal Reserve? O problema não é a taxa de juros, ela já está precificada 0,25 pontos base. O problema é a narrativa. E aqui eu vou para essa parte aqui. Quarta-feira vai acontecer a reunião do Federal Reserve, só que isso aqui não é o problema. Ó, aqui mesmo a gente já está entendendo que o consenso é 0,25. O problema é aqui, ó, Fed Press Conference. Isso aqui é o problema. Por quê? Depois da reunião, a comitiva de imprensa vai ao público para falar sobre a reunião. E é aqui que a cagada acontece. As palavras erradas sendo utilizadas pelo Jerome Powell aqui vão ou podem trazer extremo medo para o mercado. E aí, amigo, não tem jeito. É pernadaça de baixa aqui no SP500 e é pernadaça de baixa aqui no Bitcoin. Inclusive, vamos dar uma olhadinha em como que o SP500 abriu. Claro que está cedo para dizer qualquer coisa, mas ele já abriu numa ponta meio short, né? Já perdendo a mínima desse candle aqui, possivelmente entregando mais queda ao longo da madrugada. Mas é cedo para dizer, a gente só deu uma olhadinha rápida. O ponto é que as palavras erradas utilizadas pelo Jerome Powell podem sim fazer uma cagada no mercado, levar o mercado para ranges mais baixas e aí o Bitcoin, obviamente, vai nesse meio. Por isso a gente está com uma posição assim, não vou dizer uma posição, eu vou dizer uma estratégia de short tão bem montada e fundamentada, certo? Porque isso hoje acaba tendo uma probabilidade maior. Porém, lembre-se do principal, nós agimos mediante a fatos, não a dados. Temos alvos de alta, temos alvos de baixa. O que o Bitcoin fizer, nós estamos preparados. E o principal, essa linha de tendência é o principal ponto de controle recente. Ela pode dar operações sim para curto, médio e longo prazo. Vamos ver como é que essa semana vai se desenrolar. Eu evitaria operar shortado ou em long essa semana, porque absolutamente tudo pode acontecer, certo? E o principal, nós não brincamos com dinheiro, nós operamos e investimos dinheiro aqui. No mais é isso. Se foi útil esse vídeo para você, deixe o seu like. Acima de tudo, isso me ajuda muitíssimo. Se inscreve no canal também e valeu. Tamo junto.